Pessoal, a atividade administrativa, isso que eu quero que vocês entendam. A atividade administrativa, a função de administração, eu olho para a prefeitura de Chapecó. O que eu vejo em primeiro lugar que eu pedi para vocês memorizar? Serviço. Saúde, transporte, educação, infraestrutura. Tá? Olhou para a prefeitura, isso. Olhou para o Estado, isso. Vocês vão trabalhar onde? Segurança pública. DEAP é segurança pública. Estado puro. Beleza, é uma prestação de um serviço de segurança pública. Então, o que vocês têm que pensar? A atividade da administração pode ser tanto prestado pela própria administração ou por um particular. É isso que nós vamos começar a entender agora. Tá? A administração pública, pessoal, através dos seus órgãos e entidades, ela atua através de 3 princípios. Tá? 3 princípios de organizar a administração pública aqui. Ó. Aqui está o desenho da administração. Como é que ela pode se organizar? De 3 formas. Ela pode ser administração centralizada, que é aquilo que a gente chama de administração direta. Então, se eu disser para vocês, o que é uma administração centralizada? É a administração direta. O que é a administração direta? É o ente federativo. A AFEPESE, maldosamente, ela vai dizer lá na questão que é uma pessoa política. Ok? Então, pessoa política é o Estado, é o município, é a União. Ok? É o ente federativo. Tá? Então, se eu olhar o Estado de Santa Catarina, Poder Executivo, o que eu tenho ali? Eu tenho administração direta. O que eu tenho? Vamos pegar o desenho do Estado de Santa Catarina. Eu tenho o governador, o Estado de Santa Catarina, que vai depois ter os seus órgãos. São em âmbito estadual, são chamados de secretarias. Tá? Então, isso é muito importante para a minha prova. Então, vamos lá. Posso ter a organização em centralizada, descentralizada e desconcentrada. Então, centralizada é a própria administração direta. São os entes federativos. Só que os entes federativos, para melhor especialização, para atender melhor o cidadão, eles vão se especializar. E aí eles vão usar 2 institutos, que é a desconcentração e a descentralização. Expliquei isso na aula passada, lembram? Aqui está o Estado de Santa Catarina, centralizado, administração direta aqui. Como que ele pode ser melhor especializado? Eu crio secretarias. Imagine um Estado com uma única secretaria. Olha a confusão. Uma única secretaria onde tivesse fazenda, saúde, educação, infraestrutura, né? Ia chegar lá, quem que cuida da infraestrutura? Daí, naquela mesa lá. Daí tu vai lá, quem que cuida da saúde? Naquela mesa lá. Aí o cara não tá, tocou horror no órgão. Imagina um Estado centralizado, seria isso. Tá? O que é a administração centralizada? É o ente federativo. Quando o ente federativo presta diretamente serviço, seria isso. Só que ele busca uma desconcentração para melhor prestar o serviço. Então, o que é desconcentrar? É pegar uma parte da competência e criar órgãos. Ok? Então, olha o desenho aqui, ó, para memorizar. Tem Estado, crio órgãos. Eu desconcentro. Ó, desconcentro. Isso é desconcentrar. Ó, lembre do triângulo. É a mesma pessoa jurídica ou criei uma nova? É a mesma. É a mesma pessoa jurídica. Isso aqui são questões de prova, tá? É a mesma pessoa jurídica. Existe hierarquia e subordinação entre o governador e os secretários aqui? Existe hierarquia e subordinação? Quem é o chefe maior da Polícia Militar? Governador. Depois, o secretário de Estado. Depois, o comandante da PM. Depois, vem os comandantes regionais, depois o comandante de batalhão, e aí vai, né, vai chegando lá hierarquicamente. Isso acontece também na SSP, tá? Em todas as secretarias do Estado. Então, isso é desconcentrar. E o que é descentralizar? Descentralizar é diferente. Ó. Eu tenho o Estado, eu pego parte dessa competência e dou para outra pessoa. Não é a mesma pessoa que se desconcentrou. Agora não. Agora eu pego parte dessa competência e dou para outro. Olha a diferença. E esse outro eu botei para baixo ou botei do lado? Botei do lado. Isso é muito importante. Porque se eu botei do lado, tem hierarquia e subordinação aqui?
Não. Então, como é que é o nome que tem entre a administração direta e a indireta? Vamos lá. Tutela ou controle finalístico. A questão da FEPESE vai dizer o seguinte: entre a direta e a indireta existe subordinação? Já sei que não. Está aqui a questão da prova da FEPESE. Tá? Entre a direta e a indireta não existe. Tá? Mas agora o que é a direta e o que é indireta? Nós precisamos entender isso aí, tá? Quando eu descentralizo, olha só, desconcentração, método mnemônico, ó, desconcentração cria o órgão. Descentralização, ó, descentralização, eu crio entidade. Tá? Então, até para ajudar, né, para o aluno estudar, ficou mais fácil. Ó. Desconcentração cria órgãos, descentralização cria entidades. Tá? Então, vamos lá. Na descentralização, ó, eu peguei parte da competência e dei para outro. Vou fazer para esse lado, porque o meu desenho está para esse lado. Peguei parte da competência e dei para outro. Quem é esse outro aqui? Olha lá o desenho no quadro. Quem é esse outro aqui? Ele pode ser tanto esse quanto esse. Tá? Então, eu posso pegar parte da minha competência e dar para um particular, e posso pegar parte da minha competência e criar uma entidade. Exemplos. Peguei parte da competência e passei para uma concessionária, transporte urbano. Controle aqui dos veículos, do estacionamento, Caiuá ou a Expresso. Tá? Agora, vamos lá. Posso pegar parte da minha competência e dar para uma entidade. Exemplo, Universidade Fronteira Sul. Autarquia INSS. Tá? Então, eu posso pegar aqui, ó, dar para uma entidade. Exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Epagre, Sidasc, tá? Casan, Celesc, beleza? Então, aqui. Vamos lá. Então, a diferença é que na desconcentração eu tenho a mesma pessoa jurídica que se desconcentrou. Na descentralização, eu tenho duas pessoas jurídicas. Aquele que descentralizou e aquele que recebeu. Tá? Então, aqui tem duas pessoas jurídicas. Ó. Aqui não, aqui é uma só. Então, essa é a grande diferença. Tá? Então, vamos entender. Ó. Na centralização, eu tenho a própria administração direta prestando o serviço. Na prática, ela se desconcentra criando secretarias, órgãos, etc. E tal. Tá? Agora, uma questão bem mais avançada. Eu posso ter desconcentração dentro de uma entidade, por exemplo? Sim. Nós vamos aprender isso mais adiante. Mas o que acontece? A Universidade Federal Fronteira Sul é uma entidade, certo? Ela pode se desconcentrar lá em departamentos. O que é isso aqui? São os órgãos dentro da entidade. Então, depois de descentralizar, eu ainda posso desconcentrar. Isso aqui é para elite só, tá? A maioria esquece que existe isso aqui. Vamos lá, então. A administração centralizada é aquela da administração direta. O que é desconcentração? Eu fiz aqui um texto, ó, tem bastante coisa para vocês lerem aqui, mas a minha explicação é básica e é isso que eu quero que vocês memorizem. Desconcentração, distribuo competência dentro da mesma pessoa jurídica. A hierarquia e subordinação. Fechou? Tem que estar memorizado isso aqui, senão vai estar botando dinheiro fora. Ok. Na desconcentração eu crio órgãos, tá? E os órgãos são sem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é aquele que desconcentrou, a entidade. Então, por exemplo, uma viatura do DEAP passou o sinal vermelho e arrebentou com o carro de uma família. Quem vai pagar a conta? O DEAP ou o Estado? O Estado, aquele que tem personalidade jurídica. Tá, e o agente que estava dirigindo? Cabe uma ação regressiva em caso de dolo ou culpa. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Na desconcentração, eu tenho a mesma pessoa jurídica e, nesse caso, tem hierarquia e subordinação. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Já na descentralização, eu tenho aparecendo duas personalidades. Aquele que descentralizou e aquele que recebeu. Esse que recebeu é de duas espécies. Pode ser uma entidade ou pode ser um particular. Aí dá o nome da descentralização. Ó. Eu posso ter descentralização por outorga ou descentralização por delegação.
E eu quero que vocês memorizem. Toda vez que eu falar delegatário de serviço público, quem é? O particular que recebeu a concessão. Então tem que estar na ponta da língua. Delegatário de serviço público é aquele que recebeu aqui, ó, a descentralização. Esse é o delegatário de serviço público. Ok? Então, essa questão é importante mais à frente para nós, tá? Então, ó, particulares delegatários ou entidades da administração direta. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil, tá? Que ainda não ensinei e não vou aprofundar isso porque não é o caso. Mas vamos lá. Eu posso descentralizar para uma pessoa física? Pensa aí no desenho primeiro, antes de responder. Não sai se afobando. Eu posso descentralizar para uma pessoa física. Quem é uma pessoa física? Pessoa física ou jurídica, né? Posso descentralizar para uma pessoa física? O que vocês acham? Sim. Aonde que eu posso? Na permissão e na autorização. Posso descentralizar, então, para uma pessoa física. Já na concessão, apenas para pessoas jurídicas. Tá? Pessoal, permissão aos taxistas. Aqui em Chapecó, a nossa legislação, os taxistas e as funerárias particulares. Pessoas físicas. Tá? Beleza? Vamos lá, então. O que eu preciso saber? Para não ter dúvida. Qual a diferença entre desconcentração e descentralização? É aquela música, né? Qual a diferença entre o charme e o funk? Lembra? Essa é antiga, né? Olha só, desconcentração, os mais novos nem sabem o que eu estou falando, né? Desconcentração e descentralização. O que eu quero que vocês memorizem? Na desconcentração, mesma pessoa jurídica, hierarquia e subordinação. Tá? Na descentralização, duas pessoas, não há hierarquia e subordinação, existe controle finalístico ou tutela. Fechou? Então tem que estar memorizado esse esquema aqui, ó. Tá? Nós temos aqui, entre a direta e a indireta, nós temos aqui, ó, controle finalístico ou tutela. Não temos subordinação. A permissão pode ser física e jurídica. A autorização pode ser física ou jurídica. Só o primeiro que é só pessoas jurídicas. Tá? Na verdade, nem precisa se aprofundar muito, porque o edital do DEAP não cobra serviços públicos. E essa matéria de concessão, permissão e autorização, ela está dentro da lei de concessões. E aí a gente não está no nosso objeto de estudo. Administração direta. Não tem. Entre os entes federativos não tem hierarquia. Isso é importante também. Nós estamos falando dentro de nenhuma entidade. Então, esse mesmo desenho é em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Se eu olhar a Prefeitura de Chapecó, é o mesmo desenho. O único problema é que na Prefeitura de Chapecó, nós não temos esse lado aqui, ó. Não temos fundações, nem empresas públicas, nem sociedade de economia mista. Só temos aqui a autarquia, aqui, que é o Simprevi. É a única coisa que tem aqui na Prefeitura de Chapecó. O resto é igual. Agora, o Estado de Santa Catarina tem tudo. O Estado de Santa Catarina tem autarquias, tem fundações. Né? Exemplo de fundação, a Fundação Catarinense de Educação Especial. Nós temos aqui a autarquia dentro do Estado, deixa eu me lembrar qual autarquia. A UDESC. Empresas públicas e sociedades de economia mista, aqui nós temos EPAGRE, SIDASC, CASAN e CELESC. Tá? São exemplos. Aqui que eu estava lembrando, aqui nós temos o IPREV, de autarquias do Estado. Então o Estado é completo igual a União. Tá? Tem todos os exemplos aqui. Só no município que não tem. Mas vamos lá, vamos adiante, que é o que interessa. Na descentralização, o que eu tenho? Duas pessoas jurídicas, não há hierarquia nem subordinação. Fechou? Então é isso que eu preciso que vocês memorizem. A descentralização pode ser de duas espécies, por outorga ou por delegação. Quando é por delegação, eu passo para um particular, através de concessão, permissão e autorização. Só que está numa lei, tá? A lei 8987. Então não é o caso que aqui é uma aula inteira, se nós for depois estudar, não tem no edital de vocês. Teve só no edital dos últimos concursos, aqui no edital tem na PRF e teve no do TJ Santa Catarina. Não teve nem da Polícia Civil, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, descentralização por delegação e por outorga. O que eu preciso saber?
Para uma entidade fazer parte da administração indireta, eu preciso de uma lei. Eu preciso de lei. Por isso que faz parte da administração pública. Eu preciso de uma lei. E essa lei, ela tem que ser uma lei específica. É uma lei que só trata desse assunto. Tá? E essa lei, pessoal, na outorga, ela vai criar entidades que farão parte da administração indireta. Tá? E essa lei, ela faz duas coisas. Ou ela cria, ou ela autoriza. E eu preciso saber quem ela cria e quem ela autoriza. A lei específica cria 2 espécies e autoriza 3 espécies. Tá? Existe diferença entre criar e autorizar? Sim, porque quando eu crio, não preciso fazer mais nada. Quando eu autorizo, precisa fazer ainda o registro no órgão competente. Tá? Então não é a mesma coisa. Se eu inverter, está errado. Então, quem que a lei cria e quem que a lei autoriza? A lei cria a autarquia e a fundação pública de direito público. Cuidado, ó, é fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. A Fundação Noesc e Uno Chapecó, são 2 fundações. Elas fazem parte da administração pública? Não, porque são fundações privadas e não fundações públicas. Aqui são fundações criadas pelo poder público. Exemplo aqui, ó, de uma fundação criada pelo poder público, a FUNAI. Outra, aqui do Estado, ó, Fundação Catarinense de Educação Especial. Uma estadual e uma federal. Tá? Então, a lei cria a autarquia e a fundação pública de direito público e ela autoriza mais 3. A fundação pública de direito privado, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Tá? Nós vamos adentrar em cada uma dessas espécies aqui. O que é uma empresa pública? É aquela empresa que o capital é 100% público. Agora, o que é uma sociedade de economia mista? Aonde eu tenho capital público e privado. Como assim, professor? Nós podemos comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores? A dona Nelson é a maior investidora da Bolsa de Valores aí, que vocês não têm noção, tá? Fica ganhando altos trocos ali só. Ó, investimentos, tá? Eu posso participar, comprar ações na Bolsa de Valores? Sim, porque é uma sociedade de economia mista, público e privado. Quem tem a maioria do capital votante? Quem vocês acham que tem? O governo federal, a União. Né? Se for a Petrobras, por exemplo, a União. Se for a Casan e a Celesc, o Estado. Tá? Então, sociedades de economia mista, o capital é misto. Na empresa pública, o capital é 100% público. Qual é a justiça competente para as empresas públicas federais? A Justiça Federal. E se for uma sociedade de economia mista, qual a justiça competente para cuidar de uma questão da uma sociedade de economia mista, seja ela federal ou estadual? É sempre uma justiça estadual. Tá? Então, se for, por exemplo, vamos pensar um advogado, ele precisa entrar com uma ação, vamos pensar o seguinte, clonar o cartão de alguém. Esse alguém é correntista da Caixa Econômica Federal. Essa ação vai para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual? Para a Justiça Federal. Agora, clonaram um cliente do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Vai para onde? Vai para o Estado. Tá? Outro exemplo. A pessoa pediu um financiamento habitacional na Caixa. Justiça Federal. Pediu um financiamento habitacional do Banco do Brasil. Estadual. Sociedade de economia mista, a justiça é estadual. A mais importante para a prova da FEPES é essa aqui, ó. A autarquia. A maioria das questões da FEPES vai estar aqui, ó. A autarquia. Digo para vocês, mais de 90%. Vai ser isso aqui. Tá? Então vamos lá. O que nós aprendemos até agora? Que existe a administração direta e a administração
indireta. A administração direta se desconcentra criando órgãos. A administração indireta foi criada por uma descentralização, onde a entidade ela é criada ou autorizada por uma lei específica. Beleza? Então, o que nós vamos aprender agora? Nós vamos entrar nos detalhezinhos que a gente precisa ainda saber para a prova da Prefepes. Então, no próximo bloco.